Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dado pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Caros espectadores da Unisul TV, hoje nosso tema será Rogério H. Leite e Marli Mancini, mãos que enxugam lágrimas. Rogério H. Leite e Marli Mancini são considerados os médiuns psicógrafos mais respeitados do país. Vêm realizando essa tarefa durante 15 anos viajando pelo país, consolidando os corações aflitos que perderam fisicamente seus entes queridos. Hoje, estão aqui conosco na cidade de Tubarão, Santa Catarina, participando do evento 4ª Jornada Pais e Filhos, Amor Sem Fronteiras, ao lado do conhecido cantor Ed Márcio, da cidade de Itapira. Nós vamos conversar agora com a pedagoga e psicopedagoga Helenir de Carvalho Cunha, que vem realizando esses eventos há 4 anos. Olá, Helenir. Quando e por que a senhora teve a iniciativa de realizar esses eventos na cidade de Tubarão? Em 2010, sofri uma considerável perda com o falecimento de minhas 2 filhas, a Adélia e a Gislaine, juntamente com a minha mãe, a Leotildes, num acidente automobilístico. É preciso dizer do sofrimento que acometeu toda a família. Somente quem passou ou está passando por uma situação dessa natureza é capaz de avaliar essa dor sem nome. Eu havia ouvido falar sobre o trabalho sério que o Rogério H. Leite e a Marli Mancini estavam realizando por todo o país. Pesquisei pela internet e fiquei sabendo que no dia 20 de outubro de 2012, eles estavam realizando uma palestra e sessão de psicografia na cidade de Florianópolis. Esse convite foi ainda mais afirmado pela minha amiga Kelly Queires, onde
ao lado de meus familiares, fomos até lá, preenchemos uma ficha de solicitação de mensagens, constando o meu nome, o nome de minhas filhas, da minha mãe. E consegui entregar ao médium, ao Rogério Agaleite, mas com muita dificuldade, devido ao meu abatimento físico e psicológico. Para minha surpresa, uma das primeiras cartas a serem lidas foi a de minha filha Giele. Nela constavam todos os detalhes do acidente, citação de nomes, detalhes tão precisos que só quem conviveu é capaz de identificar. Só mesmo a convivência familiar para saber a veracidade da mensagem recebida. Agradeço a Deus, seu amparo, e ao médium Rogério Agaleite por ter sido o intérprete espiritual da minha amada filha Giele. Tive a oportunidade de receber a mensagem de minha filha e minha mãe através do médium Rogério Agaleite e Marli Mancini em outras ocasiões. E desde então senti o desejo de trazer à cidade de Tubarão este evento de consolação, de paz, para que o povo de nossa região tivesse acesso também. Assim, idealizamos a jornada Pais e Filhos, Amor Sem Fronteiras. Porque o amor não tem fronteiras. Sou muito grata a Deus por ter conhecido outras mães e pais que, como eu, aprenderam o idioma da saudade saudável, saudade e esperança. Muito obrigada. Eu venho aqui agradecer a Casa Bom Caminho por ter nos dado a oportunidade de participar das cartas consoladoras do Rogério Leite. Eu e o meu esposo moramos em Rafar e nós já conhecíamos o trabalho do Rogério Leite através da televisão e da internet. Sempre tínhamos vontade de ver o trabalho do Rogério e participar das cartas consoladoras. Aí tivemos a oportunidade de participar das cartas no Bom Caminho, em Piracicaba. As cartas do Rogério Leite é emocionante. Quem participa sente a emoção da veridicidade das cartas que o Rogério faz. Muito detalhe, muito carinho pela sua equipe, pela sua esposa, a Marli. Eu não tive o prazer de receber a carta, porém eu fiquei tão maravilhada, tão feliz de ver tantas pessoas, né, que necessitavam em receber aquelas palavras de consolo dos seus entes queridos. Eu venho aqui agradecer ao Bom Caminho e também ao Rogério e a Marli por ter nos dado essa oportunidade de participar. Muito obrigado e fiquem com Deus. Meu nome é Lúcia, eu moro em Nova Odessa, São Paulo. Estou aqui para dizer que as sessões de psicografia do Rogério Leite e toda a sua equipe é muito consoladora. Perdi minha mãe há 1 ano e fui em várias sessões com o Rogério. Em Campinas recebi um recadinho, porque ela cedeu seu lugar para outras pessoas. Em Artemis, Piracicaba, eu recebi uma carta. Essa carta foi muito consoladora para mim e para todos meus irmãos. Eu gostaria de dizer também que não é cobrado nada.
Realmente o Rogério, ele faz tudo gratuito. Obrigado, Rogério, obrigada a toda a sua equipe. Meu nome é Maria Aparecida Santos Nascimento, sou aqui de Santo André, estou aqui para falar de vocês um pouquinho do Rogério. Conheci o Rogério em 2010, através da minha irmã, Sueli, que me convidou para ir na sessão de cartas psicografadas. A princípio, eu fui porque fiquei com dó dela ir sozinha. Imaginem vocês, eu, uma evangélica, e numa sessão de cartas psicografadas. Bom, gente, é assim, já que eu estava lá, quem tá na chuva para se molhar, né? Resolvi fazer a ficha. E, para minha surpresa, recebi uma carta do meu filho com detalhes que só eu e ele sabia. Vocês não imaginam a emoção que é receber uma carta de quem a gente perdeu. O mais importante sobre o trabalho do Rogério é que ele não cobra um tostão para fazer isso pra gente. Ele faz por amor a nós. Eu indico para qualquer pessoa que perguntar para mim, o Rogério e a Marli. É um trabalho muito sério, um trabalho honesto, um trabalho que não tem enganação. Porque quando vocês receberem a carta de alguém que vocês estão procurando, vocês vão ver que vai contar detalhes da sua vida, da vida deles, que só você sabe. Beijo a todos e boa sorte. Olá, amigos. Eu sou o Jorge Reis, da Associação Maternal Espírita de São José dos Campos. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Rogério Henrique Leite, médium, amigo da cidade de Lorena, que vem aqui a São José dos Campos desde o começo, né? Desde quando ele começou seu trabalho de psicografia, esse trabalho tão magnífico, esse trabalho tão importante para todos nós, um trabalho tão importante para as pessoas que estão passando dificuldades, para as pessoas que estão querendo uma carta, né? Um recado, uma consolação, né? Uma esperança de saber que o seu ente querido não partiu ou partiu, mas está nos nossos corações. O Rogério traz essa consolação para todos e é por isso que nós amamos o Rogério, gostamos muito desse irmão aí que faz tanto bem para as pessoas. Que Jesus permita que ele continue assim com esse trabalho maravilhoso, consolando corações. Paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço, meu amigo. Em uma recente pesquisa realizada pela BBC de Londres, 92% da população mundial se revelou crente em Deus ou em um ser superior. Um ser superior que seria infinitamente bom e, no dizer do evangelista João, amor. Como poderia Deus ser um Pai amoroso se não concedesse a seus filhos meios de comprovação da vida após a morte? Pois a psicografia é certamente o meio mais contundente de provar o triunfo da vida imperecível. Magnificamente exercida por Francisco Cândido Xavier, tem hoje, no Brasil, seguidores fiéis na arte da psicografia. Dentre eles, eu tenho a honra de conhecer a Marli Mancini e a Rogério Leite, que além de extraordinários médios, são verdadeiros exemplos de cristãos. Eles que atendem a todos que os procuram em suas viagens itinerantes pelo território nacional, atendendo a milhares de corações enlutados pela partida de um ente querido. Eles atendem a todos com desvelo, com carinho, com afeto verdadeiro daqueles que se sentem verdadeiramente amorosos por serem irmãos uns dos outros, o que todos somos. São verdadeiros servidores de Jesus. E a esse Jesus é quem eu rogo, para que eles sejam iluminados e protegidos nessa trajetória, iluminando a tantos. Agora vamos conversar um pouco com os médiuns Rogério H. Leite e Marli Mancini, que são médiuns, psicógrafos e escritores. Rogério, poderia nos dizer sobre o trabalho que você realiza? Nós realizamos há cerca de 15 anos palestras e sessões públicas de psicografia, com o objetivo de trazer um alento às pessoas que perderam fisicamente os seus entes queridos e também de despertar a criatura humana
para a solidariedade, para a caridade e a fraternidade. O nosso objetivo é o da consolação. Nós não cobramos nada, é um trabalho totalmente gratuito e que realizamos uma sessão de cunho ecumênico. Nós não compreendemos estas reuniões como sessões religiosas, e sim como um correio fraterno que ocorre entre as duas faixas da existência. E a mediunidade seria um dom? Não consideramos a mediunidade como sendo um dom, e sim uma possibilidade comum a todas as pessoas. É óbvio que exige toda uma preparação, todo um adestramento, todo um estudo. O desenvolvimento da mediunidade, ele está ligado ao desenvolvimento da sensibilidade humana. Para percebermos os espíritos desencarnados, precisamos perceber melhor a emoção, a ternura e o amor das pessoas encarnadas. Mas não é um dom, é uma possibilidade a todas as pessoas. É preciso renunciar e amar intensamente para perceber o que os nossos olhos físicos não conseguem perceber. E qual a sensação que sentem ao final de cada sessão que realizam? Embora seja muito desgastante, ao final das sessões, em decorrência dos resultados obtidos, que são sempre maravilhosos, quando percebemos que os corações enlutados se sentem renovados com um novo brilho da esperança, uma nova perspectiva, de uma estabilidade emocional, nós sentimos que, de uma maneira indireta, contribuímos para que tenha ocorrido este bem-estar. Portanto, embora sendo muito desgastante, é algo que nos traz assim um sentimento de felicidade, de dever cumprido, muito bom. Eu estou aqui para prestar um depoimento sobre a minha saudade. Meu nome é Corina Vasconcelos Moreira e eu tenho para dizer a vocês o que eu senti e o que eu achei através do Rogério Leite. Rogério Leite, hoje eu chamo meu anjo. Rogério Leite trouxe para mim, amenizou a minha saudade, amenizou a minha dor. Com a partida do meu filho, eu encontrei neste médium toda a verdade, tudo que ele passou para mim. Primeiro, eu recebi uma mensagem através do médium Rogério Leite, uma mensagem do Padre Justiniano, que ele dizia: acalme-se, acalente-se, que na próxima reunião, sob o comando do nosso médium, você receberá a carta do seu filho e nosso irmão, Carlos Antônio Vasconcelos Moreira. No momento, foi de emoção e de alegria em saber que meu filho estava na espiritualidade, quando disse nosso irmão. E aí chorei, ajoelhei e agradeci a Deus que esse irmão tão perfeito mandou para mim, acalentou meu coração. E aí eu conversei com ele, ele disse: vou para Aracaju. Em Aracaju você vai receber a sua carta, vá. E assim fiz. Levei toda a minha família e fui para Aracaju. Aqui está a foto do meu filho, Carlos Antônio Vasconcelos Moreira, Tony de Corina, que me chamava de minha loba. Eu chamava ele de meu passarinho. E ele saiu aqui do mundo das criaturas tão tragicamente. Meu filho foi assassinado. Então eu fui para Aracaju e lá eu recebi uma carta do meu filho com 13 folhas. E acredito, Rogério não tinha conhecimento que meu filho estava no Campo Santo. E ele disse: mãe, eu não estou no Campo Santo, eu estou no seu Santo Coração. A veracidade
dessas palavras deu mais para eu ficar fortalecida e acreditar que esse médium, ele trabalha e recebe as mensagens da espiritualidade através do Padre Justiniano. Outra coisa, eu não morri, eu estou no seu santo coração. Deus, em primeiro lugar, meu agradecimento eterno sempre por tudo que aconteceu na minha vida, sempre com agradecimentos. E a Rogério Leite, por ser esse médium maravilhoso, que tem tido uma sintonia maravilhosa com meu filho Fernando, que há 4 anos e 2 meses foi devolvido à casa do pai. E com 2 meses e meio recebi a primeira carta dele, que foi a que nos sustentou e nos sustenta até hoje, a mim e a minha família. Rogério, detalhes que Rogério nunca poderia imaginar, e estava tudo ali na carta. Até mesmo o local, o cemitério onde meu filho foi colocado, Rogério não sabia. E na carta o Fernando dizia: mãe, seu filho não está no Jardim da Saudade. Pense que seu filho está fazendo uma viagem, um curso, e em breve não nos encontraremos. Rogério não sabia desses detalhes. Então, eu quero só agradecer a Deus por ter nos colocado diante de um médico tão perfeito, tão maravilhoso, com um trabalho lindo e com essa sintonia perfeita com meu filho. E Rogério, eu quero aproveitar também este momento com essa minha emoção e falar, infelizmente, do que vem acontecendo com você, sabendo que você está sendo alvo de pessoas inescrupulosas que querem manchar e denegrir a sua imagem como um médium maravilhoso que você é. Pessoas que não se dispõem a amar como você ama, médium de tamanha transparência e confiança que nós temos, de honestidade e de um amor no trabalho ao próximo, sempre tentando ajudar e conseguindo isso, fortalecendo os corações de tantas mães e tantos pais. Rogério, eles não conseguirão fazer nem manchar o teu nome, nem a tua imagem. Fique com Deus. Eu só peço a Deus que eles sejam perdoados, porque você não merece passar por nada disso. Aceite um beijo nosso, um grande abraço, Rogério. Boa tarde, meu nome é Vanessa, moro em Florianópolis. Estou aqui para agradecer o Rogério e Marli por tudo que ele tem feito por nós. Já vinha conhecer a espiritualidade, mas nunca tinha frequentado. E através de uma amiga minha, fui informada que eles vinham até Florianópolis. E fui. Eles estiveram na Seove. Chegando lá, me senti uma paz imensa, um alívio, uma sensação muito de conforto. E fui, mas não consegui a primeira carta de minha mãe. Mas só pelo sentimento, pelo que senti, fomos de volta, fomos até Tubarão, atrás deles. Também não conseguimos. Eles estiveram novamente em Florianópolis, na fazenda do Conselho Comunitário do Rio Tavares. E ali conseguimos a primeira carta. Gente, não tem como não dizer que não é verdade. Eles não conheciam a nossa vida, eles não sabiam nada de nós. E só isso aqui, ó, apenas isso que eles pedem, que é o nosso parentesco, o nome da minha falecida mãe, a data de falecimento dela e de nascimento e do que ela morreu. É só isso que eles pedem. E através disso aqui, na segunda vez que eles estiveram aqui em Florianópolis, nós ganhamos recados. Nós demos um recado, aí depois continuamos a seguindo eles. Através de um recado, ganhamos mais outro recado, depois ganhamos mais uma carta, outra carta, outra carta. No total ganhamos 3 cartas já de minha mãe e 2 recados. Gente, não tem como dizer que não é verdade. Ele não conhece nada de nossas vidas, nada, 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 nada. E, inclusive, tudo que está na carta só dizia respeito a nós e a nossa mãe. Não tem como ele saber. Por isso eu quero agradecer muito o Rogério, muito o Marli, por tudo que fizeram, por ter vindo acalentar muitos corações aqui em Florianópolis, como vai em Tubarão, em outros lugares. Só tenho que agradecer.
Por isso podem falar o que quiserem de Rogério e Marli, mas para mim eles são uns anjos. Que através deles foi que nós começamos a ter paz, a conseguir a prosseguir sabendo que Falar do Rogério Leite para mim é muito simples. Conheci o Rogério Leite no momento mais difícil da minha vida. Há 3 anos atrás, quando meu filho desencarnou, eu tive o imenso prazer de conhecê-lo lá em São José dos Campos, quando eu recebi a primeira psicografia do meu filho. Depois dessa já vieram mais 18. Isso me alavancou com o trabalho com Jesus. Rogério Leite e Marli Mancini, para mim, sem dúvida, os 2 melhores médicos do Brasil. São muito carinhosos, tratam a gente muito bem, recebe muito bem a caravana de Bragança, tanto em Lorena, em todos os lugares que eles vão. As obras do Rogério Leite são todas instrutivas. Através das obras do Rogério Leite, eu estou desenvolvendo o trabalho de psicografia aqui em Bragança. E as cartas que eu recebi do Rogério Leite, do meu filho através do Rogério Leite, tem me ajudado bastante, porque as cartas são ricas em detalhes que só eu e meu filho sabia. Desses detalhes, sim, entre o ente querido e o solicitante. Rogério Leite, para mim, o melhor médico de psicografia do Brasil. Rogério e Marli, beijos, coração. Meu nome é Patrícia Alf e eu conheci a Marli há quase 2 anos atrás, quando eu perdi o meu filho Otávio. Ele teve um câncer, veio a partir dessa vida, né? E eu estava num momento muito de desespero, sem ter esperança de nada, sem ter vontade e ânimo de viver. E foi então que num Profissão Repórter, eu conheci o trabalho das cartas consoladoras com o Rogério. E entrei em contato e após 3 meses que o meu filho faleceu, eu tive a graça de, pelas mãos da Marli, receber uma carta do Otávio. E após isso, eu sou uma seguidora, bem dizer, deles, tento conseguir trazer eles à minha cidade, onde também várias pessoas também foram agraciadas com novas cartas. E eu sou muito grata pela vida deles, porque só quem perde um filho sabe o quanto é doloroso. Então, eu queria ter condições de poder levar a Marli e o Rogério a todas as cidades, para todas as mães que têm a mesma dor que eu, ter a oportunidade de poder um dia ver, não acreditar, mas sim ver que a vida não acaba aqui e que os nossos filhos não morreram para sempre, que eles só estão em outro plano. Então, essa é a minha declaração que eu tenho. Que Deus abençoe a todos e principalmente essas mãos abençoadas da Marli. Agora vamos falar um pouco com a médium e escritora Marli Mancini. Marli, a partir de quando você começou a perceber os espíritos? Na verdade, eu comecei a perceber a presença dos espíritos ao meu lado aos 6 anos de idade. A presença deles se intensificou bastante após 20 anos, que foi depois que a minha irmã, a Meire, retornou à pátria espiritual, que eles ficaram mais próximos, mais presentes junto de mim. No ato da psicografia, o que você sente? Uma certa inconsciência, Eu sinto a emoção, a presença desses entes queridos, sinto que a minha mente, minha consciência, ela se afasta um pouquinho, ela diminui um pouquinho, para que eles possam passar os seus pensamentos. Vocês atendem onde na cidade de Lorena, São Paulo? Tem algum blog ou site? Nós atendemos em Lorena, no bairro da Cabelinha. Lorena é uma cidade do estado de São Paulo, fica localizada na região do Vale do Paraíba, E no número 55, na rua Tenente Anacleto Ferreira Pinto. O nosso blog é o www.cartaconsoladora.blogspot.com.br. Que a paz de Jesus seja conosco, que satisfação, que alegria tenho eu
em ter essa oportunidade de vir dar o meu depoimento. Meu depoimento que tem que ser muito autêntico, muito verdadeiro. Meu depoimento que tem que ser palavras vindas do Espírito, da alma de encarnado que eu tenho. Meu depoimento é sobre um irmão, sobre um trabalho do nosso querido Rogério Leite. Então, compreendo eu, no conhecimento que tenho, no tempo em que desenvolvo, no tempo em que aprendo, que esse trabalho é autêntico, é verdadeiro, é um trabalho voltado a Jesus, à humildade. Trabalho com objetivo, com foco maior, de diminuir ou, quem sabe, sanar a dor e o sofrimento, principalmente de uma mãe. Como dizia Chico Xavier, a maior força que move o planeta é o amor de uma mãe. Então vejamos o sofrimento de uma mãe quando se despede de um filho. Quando que o ideal, o certo, o normal da natureza é o filho se despedir da mãe. Seria o tempo oportuno, o tempo certo nas leis de Deus. Mas quando ocorre exatamente o contrário, eis a dor, eis o sofrimento de uma mãe, de um pai, de um irmão, de uma irmã, de um filho, de alguém que está ali, se despedindo e não compreendendo, ou muitas das vezes não aceitando os desígnios de Deus. Então, meus amigos, aí vem o lenitivo maior. Aí vem as bênçãos de Deus através da mediunidade, do sexto sentido aguçado, de um trabalho maravilhoso ao qual desenvolve nosso querido irmão, o trabalho de psicografia. E pude eu ver de perto, há um tempo atrás, ao qual fomos convidados, eu e meu irmão e amigo de trabalho de Ideal Espírita, o Reginaldo. Nós fomos direcionados a um recado de que iríamos receber uma carta em Campinas, uma cidade aqui próxima de Bragança Paulista. E lá nós estivemos. Eu já pude observar desde os primeiros momentos do dia a fila enorme, quantas e quantas pessoas. A expectativa tão grande de receber uma carta, de receber um recado de um ente querido que há quanto fazia sofrer aquelas mães, aqueles pais, aqueles familiares que ali estavam, saudosos do filho, saudosos do irmão. E fomos naquele trabalho. Meu nome é Fernanda, eu sou de Jacareí, sou mãe da Marcela. A Marcela fez sua passagem aos 14 anos. E foi no trabalho do Rogério que eu encontrei força para prosseguir. E hoje o meu olhar para esse trabalho das cartas consoladoras é de muita gratidão. Só quem passa pelo luto, assim como eu passei, o meu filho, meu marido e minha família, sabe o valor que tem esse trabalho que o Rogério faz junto à espiritualidade. Então aqui eu deixo meu carinho, meu beijo e minha gratidão. Eu sou Eliana, sou educadora, coordenadora pedagógica e sou a sogra de Fernando, meu querido Fernandinho. Eu tenho 2 filhas, sempre tive vontade de ter um filho. E Deus colocou na minha vida, no seio da minha família, Fernando. Ele conviveu conosco 3 anos. Foram os 3 anos mais felizes de nossas vidas. Nos trouxe muito amor, muita paz, muita serenidade. Infelizmente, perdemos nosso filho, porque durante esses 3 anos, Ângela dividiu comigo esse ser maravilhoso, que eu tenho certeza que em outras vidas eu fui a mãe dele. Hoje estamos juntas aqui, buscando amenizar a nossa dor através da caridade. Rogério Leite nos trouxe de volta um pouco de felicidade, nos trouxe de volta a força para caminhar. E esse Rogério é uma pessoa super especial. Que Deus o abençoe, o trabalho dele e de Marli Mancini. Rogério, conte conosco. O que você precisar, conte com esse grupo de mães consoladoras daqui de Salvador, da Bahia. Muito obrigada. Grande abraço.
não tem nesse momento como falar de alguém tão especial como o Rogério Leite, que foi a pessoa que me trouxe a vida. É lógico, além de Deus, e só Deus. E agradeço demais a Rogério pela sua sintonia perfeita com meu filho Fernando, que se foi no dia 14 de julho de 2012, de um acidente de avião. Ele era piloto, profissão que tanto amou desde pequeno, e com ela ele se foi. Sinto demais, até hoje são 4 anos e 2 meses, e é tudo como se ontem tivesse acabado de acontecer. E com 2 meses dessa partida, eu tive o privilégio de conhecer Rogério Leite e a sua esposa Marli. E a sintonia se fez. E Fernandinho conseguiu mandar, nesse curto espaço de tempo, nesses 2 meses apenas, a primeira carta dele. E nesta carta, tudo foi falado e Rogério não tinha o menor conhecimento. Placa do avião, motor, tantos detalhes da pessoa que estava com ele, coisas que a gente não fala, a gente não se dirige a Rogério para falar esses detalhes, porque senão você também não vai acreditar no que foi escrito. E eu, como mãe, no chamado bagaço da cana, porque eu estava acabada, 2 meses apenas, e Rogério me trouxe a vida, porque a carta foi tudo que eu queria ter, com toda a verdade, e fez com que meu marido também sobrevivesse, porque meu marido também estava acabado, a família inteira. E Rogério, com a sua sintonia perfeita, conseguiu captar tudo o que nós queríamos ouvir e saber como ele estava. E também, mais uma vez, ele disse que nós não tivéssemos essa dor porque ele estava bem. E que sempre nós pensássemos que ele estava fazendo um curso no exterior. Mãe, quando a saudade apertar, pense que seu filho está fazendo um curso no exterior e que logo, em breve, nós estaremos todos juntos. Seu filho não está no Jardim da Saudade. E Rogério não sabia o local. E realmente foi falado isso. Tanto que eu, católica, que fui criada assim, mas tenho no espiritismo e continuo frequentando, aceitando, porque só o espiritismo consegui viver e estou vivendo. Tive 3 cânceres, coisas que fortes. Meu nome é Lidiane, eu sou psicóloga, tenho 35 anos. Eu conheci a doutrina espírita a partir da morte do meu avô, que foi em 2001. Com a partida dele, eu procurei saber notícias, saber o que teria acontecido com ele, porque eu nunca acreditei que a morte existisse. Para mim, assim, vida além da vida. Isso foi depois de 2001. Conheci diversos centros espíritas, muitos livros, muitas informações, muitas pessoas bacanas. Só que foi a partir do ano passado, no dia 7 de agosto de 2015, com a partida do meu irmão, que eu voltei a estudar a doutrina e a conhecer sobre a psicografia. Meu irmão caçula tinha 31 anos, ele foi levado, né, a partida dele foi através de um acidente de carro. Foi um choque muito grande para mim, para minha família. Só que desde o dia que ele partiu, eu sabia que ele iria se comunicar comigo. A minha sintonia, a minha ligação com ele sempre foi muito forte. E não era essa falta física que iria separar nós dois. 3 meses depois, exatamente no dia 3 de novembro, eu conheci o Centro Espírita do Rogério, da Marli. Na verdade, eu fui assim, orientada por, eu acredito que pelos benfeitores, por amigos espíritos, que num sonho eu descobri que existia essa possibilidade de eu poder buscar notícias dele.
Eu procurei pela internet, descobri o blog Cartas Consoladoras, conheci um pouco da história do Rogério, da Marli. Vendo a história deles eu já sabia, eu sentia, eu tinha um pressentimento de que através do Rogério eu ia ter notícias do meu irmão. Do dia 3 de novembro até hoje foram 14 cartas. Dentre essas cartas a gente teve alguns recados do padre Justiniano, que é o mentor do Rogério. Nós tivemos um recadinho da irmã Elizabeth, que é a mentora da Marli, e tivemos lindas cartas do meu irmão. Ele contou com detalhes o acidente, como que aconteceu, como que foi. Vamos conversar um pouco com o cantor Ed Márcio, que tem acompanhado o casal de médiuns em suas reuniões. Ed, há quanto tempo você realiza este trabalho de harmonização musical? Esse trabalho de musicalização, eu já realizo ele desde a minha infância e agora no Espiritismo, mais recentemente, né, cantando, levando um pouco de conforto às famílias, juntamente com os nossos irmãos Rogério Agaleite e Marli Mancini, também recebendo um pouco de conforto ao meu coração, também saudoso. Como tem sido para você participar das sessões com os médiuns Rogério Agaleite e Marli Mancini? Muito gratificante, como eu já disse, através da minha música, procuro levar um conforto à saudade desses familiares que perderam seus entes queridos e, ao mesmo tempo, me confortar também com a perda de entes queridos meus também. Conte-nos algo sobre a sua participação nestas reuniões e qual o sentimento de fazer parte desse trabalho. Nós participamos com o Rogério Agaleite, a Marli Mancini desse trabalho, eu já há 1 ano e meio, mas nós temos também o nosso companheiro Delci Alves, que não pôde estar presente conosco desta vez, porque ele está trabalhando, convocado para as eleições, para trabalhar, né, nas eleições, mas ele já tem uma boa caminhada, uns 10 anos mais ou menos, né, e eu estou chegando agora, então estou dividindo com ele um pouco esse espaço, para que a gente possa, através da música, né, levar esse conforto, esse consolo, através de músicas que nos inspiram e nos arremetem ao passado, que nunca deixam as nossas lembranças morrerem. Eu sou Tânia, de Campinas, São Paulo. Sou mãe da Janaína e do João Henrique. Janaína, ela faleceu aos 3 anos de idade e o João Henrique aos 20 anos de idade. Se uma separação é difícil, 2 então é muito mais. Eu não tenho nem palavras para descrever esse sentimento. Mas graças a Deus, em 2008, eu pude conhecer o trabalho do nosso amigo e irmão, o médium Rogério Leite. E foi através dele que tudo começou a mudar na minha vida. Nas primeiras cartas já houve uma grande mudança, porque eu consegui ter um pouco mais de conforto espiritual e um pouco mais de alegria na minha vida. E também a certeza que meus filhos estavam bem. E eu acho de grande importância esse trabalho deles, porque com esse trabalho, assim como a mim, tenho certeza que tem amenizado muitas dores das pessoas que também passam pelas mesmas situações que eu passei. E eu costumo dizer que eles são anjos, anjos enviados por Deus, para que eles possam, com as mãos deles, amenizar um pouco do nosso sofrimento, desse coração nosso saudoso. Eles são pessoas muito humildes, que eles acendem novamente a luz dentro do nosso caminho
que um dia foi apagada. Eu tenho muita gratidão a eles. Esse é o sentimento que eu tenho, de muita gratidão. Por isso, eu peço a Deus que eles continuem com essa mesma luz, com esta mesma humildade, para que eles possam, o Rogério e toda a equipe, continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigado, Rogério Leite e toda a equipe. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine. Eu sou Sueli. Eu gostaria de falar para vocês hoje sobre o trabalho de Rogério e Marli em Lorena, Cartas Consoladoras. Vou falar para vocês que eu acredito no trabalho, é um trabalho sério, de amor ao próximo, não interessa religião, cor. É um trabalho que não cobra, é um trabalho verdadeiro. Eu frequento lá desde 2010, todo ano nós vamos. É umas cartas maravilhosas, cheias de detalhes, coisa que só você e seu ente querido sabe. É um trabalho maravilhoso, desde que ele não cobra um tostão, então isso já é muito mérito pra gente, os familiares que sofrem tanto com a perda de um ente querido. Bom dia. No mundo terreno, sou chamado Carlos Henrique Viveiro Galvão de Sá, sou bancário aposentado, residente em Vitória, sou espírita por convicção e gostaria de testemunhar que o iluminado de Deus, Rogério Leite, psicografou uma carta escrita pelo meu enteado, Marcos André de Araújo Góes, que desencarnou em 6 de maio de 2003 e cuja carta veio ao conhecimento de sua mãe em outubro do mesmo ano de 2013, aliviando o coração de sua mãe, tão ansiosa de sua vida em outra dimensão. Este querido médium, Rogério Leite, tem trazido aos corações de muitos cristãos o entendimento de que na vida terrena temos aprendido que aqui tudo é emprestado por Deus e aqui tudo deixamos até as vestes carnais. Somente levamos as ações que aqui praticamos. Obrigado, irmão Rogério Leite, por aliviar as dores e o desconhecimento de tantos irmãos e irmãos. Deus lhe pague por tanta ajuda e de forma totalmente desinteressada. Um abraço, Carlos Henrique Sá. Bom dia, nós somos Deise e Hélio Cassiolato e temos o filho Alessandro na espiritualidade aos 19 anos. E recebemos várias psicografias dele. Psicografias são cartas mandadas por nossos entes queridos através de um médium. E elas são bálsamos para a nossa dor. Realmente nos confortam. E o Rogério e a Marli são médiums sérios e já recebemos diversas mensagens de nosso filho Alessandro através do Rogério e podemos afirmar que são verdadeiras. Bom dia a todos, meu nome é Hélio, nós somos pai do Alessandro Cassiolato, que está na espiritualidade há 19 anos e meio. E recebemos inúmeras cartas de alguns médiuns, principalmente de Rogério e Marli, através das cartas consoladoras que confortam inúmeros corações. As mensagens que o Rogério tem a oportunidade de receber nos falam diretamente de coração a coração, além de ter inúmeros detalhes de nossas vidas pessoais, que realmente só nós sabíamos. Ter a possibilidade de receber essas mensagens são bálsamos. Essas mensagens nos confortam, porém, elas têm um prazo de validade, pois a saudade aumenta muito a cada dia. Se nós temos saudade de nossos entes queridos que partiram há 1, 2 meses, 1 ano, imagine depois de 19 anos o tamanho dessa saudade. Que a espiritualidade permita que Rogério e a Marli possam continuar consolando corações saudosos. Que assim seja, graças a Deus.
Rosimari Barbosa, sou espírita já há mais de 30 anos e na calada da noite vir a ter uma conversa com a Helenir. No momento de dor, de sofrimento, ela pedia orientação e tinha vontade de fazer algo por ela e por outras pessoas, mas não sabia o quê. Se sentia fraca, angustiada e nos pedia o que nós achávamos da situação em que se encontrava. E nós dizíamos que a dor nos torna sensível. E pelo momento que ela estava passando, ela deveria primeiro se fortalecer. E perguntamos se ela tinha alguma coisa em mente, e ela dizia que tinha conhecido algumas pessoas em São Paulo, maravilhosas, que traziam mensagens psicografadas. O que é que eu pensava a respeito? De trazer esses trabalhos a Tubarão. E prontamente eu disse, olha, tudo que seja para lenitivo, minimizar a dor e o sofrimento do ser humano é válido. Então Jesus nos ensinou que a caridade é o bálsamo que alivia as dores de quem a pratica. E ali eu digo que ela foi inspirada a convencer então os médiuns Rogério e Marli a virem a Tubarão para fazer uma sessão de psicografia. Se eles fariam esse trabalho que eles já vinham fazendo em vários estados, acalentando milhares de pessoas. E eles aceitaram prontamente. Então começamos um trabalho específico. Não é o objetivo da doutrina espírita buscar adeptos, pelo contrário, nós queremos que as pessoas tenham consciência de que é preciso buscar conhecimento daquilo que acontece consigo. E não existe truque nem mágicas. A evolução se dá através da busca constante de quem eu sou, por que acontecem determinadas coisas comigo. Então, falarmos do trabalho já nessa quarta jornada de Pais e Filhos, Amor Sem Fronteira, nós viemos já buscando auxiliar as pessoas a compreenderem que a dor é um lenitivo para chamar a atenção de que nada na vida é por acaso e todos, sem exceção,